Olá, queridos despertadores. Vamos a mais um estudo da lição de terça-feira. E vamos orar? Nosso amantíssimo Salvador. Obrigado, Pai, porque temos estudado o papel do santuário dentro da nova aliança. E um papel essencial dentro desse processo é justamente a substituição da condenação que recairia sobre o pecador para o cordeiro que seria sacrificado. Que possamos, Senhor, mais uma vez, abrir a mente e o coração para aceitar a Tua verdade, a Tua palavra. Em nome de Jesus é que te pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, o título da lição de terça-feira é a substituição. E nos convida inicialmente a meditar em Gálatas, capítulo 1, verso 4, onde diz: o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. É interessante que o tema central do Novo Testamento é justamente o sacrifício de Cristo em favor do mundo. E dentro desse processo de sacrifício, era necessário que se fizesse a expiação pelo sangue. E tem uma frase muito marcante na lição que diz assim, uma cruz sem sangue não pode salvar ninguém. E existe uma questão aqui que diz assim: medite sobre o texto de hoje e responda a essas perguntas. Jesus se ofereceu para morrer. Por quem ele morreu? E o que a sua morte efetuou? Sim, conforme nós vemos aqui em Gálatas 1:4, Jesus, ele se ofereceu voluntariamente para morrer pelo pecador. E a sua morte, ela cumpriu todos os requisitos necessários para a expiação dos pecados, para exterminar, para eliminar o pecado e a sua condenação. E pela sua morte, unicamente por ela, é que nós somos salvos. A substituição é o fundamento de todo o plano da salvação. Por causa dos nossos pecados, merecemos morrer. Cristo, por amor a nós, entregou a si mesmo pelos nossos pecados. E aqui nos diz que a nossa esperança de restauração, liberdade, perdão e vida eterna no paraíso está fundamentada na obra que Jesus realizou, de se entregar pelos nossos pecados. Sem isso, nossa fé não teria sentido. E aqui também somos convidados a meditar em 4 textos: Mateus 26:28, Efésios 2:13, Hebreus 9:14 e 1 Pedro 1:19. Eu gostaria de ler para vocês esses versos e vamos achar aqui alguns pontos em comum entre eles. Mateus capítulo 26, verso 28. Porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Efésios capítulo 2, verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Hebreus capítulo 9, verso 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E 1 Pedro 1,19 diz: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Um papel essencial dentro do processo de expiação era justamente a necessidade do sangue. E é interessante que Levíticos 17:11 nos diz ali que a vida da carne está no sangue. Então, era necessário que se retirasse o sangue, ou seja, a vida
da carne como pagamento pelo pecado do homem. E Cristo, ele viveu uma vida perfeita. Ele não merecia morrer, mas ele se ofereceu antes mesmo da fundação do mundo para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Veja só que texto interessante que está na meditação A Fé pela Qual Eu Vivo, de Ellen White. Não é a vontade de Deus que vocês estejam sem confiança, com o coração torturado pelo receio de que Ele não os aceitará por serem pecaminosos e sem préstimo. Digam, sei que sou pecador, e é essa a razão por que necessito de um Salvador. Nenhum mérito ou bondade tenho pelos quais possa pretender a salvação, mas apresento diante de Deus o sangue expiatório do Imaculado Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é a minha única defesa. Irmãos, vamos meditar. Eu achei bem interessante que Ellen White nos traz no livro Desejado de Todas as Nações. Diz assim, esse foi um sacrifício voluntário. Jesus poderia ter permanecido ao lado de seu Pai, poderia ter mantido a glória do céu e as homenagens dos anjos. No entanto, preferiu entregar o cetro nas mãos do seu Pai e descer do trono do universo, a fim de trazer luz àqueles que viviam em trevas, a vida aos que estavam quase a perecer. Que maravilha saber que Jesus abriu mão de toda a sua glória no céu para vir aqui viver uma vida onde enfrentaria uma série de dificuldades. Se fizermos um contraste, Adão, o primeiro Adão, ele falhou tendo um ambiente perfeito, mas Jesus, ele enfrentou uma Nazaré perversa, um lugar ali onde as pessoas já estavam totalmente corrompidas pelo pecado. E carregando os fardos da honra do seu Pai e da redenção do seu povo, Cristo lutou a batalha do pecado em nossa armadura inadequada, o débil corpo humano. Mas ele venceu, o Cordeiro prevaleceu. É muito bom saber que a condenação que recairia sobre nós, da morte por conta do pecado, pode ser transferido ao Cordeiro de Deus e recebermos dele a vida eterna. Será que esse sacrifício foi em vão? Será que não temos feito com que esse sacrifício maravilhoso de Cristo, com que o sangue que ele derramou na cruz, seja em vão? O convite que ele nos faz é justamente lavarmos as nossas vestes no sangue desse Cordeiro. Parece contraditório você lavar algo em sangue para que ele se torne limpo, mas é unicamente pelo sangue que podemos realmente nos purificar, nos tornar limpos e obter a vida eterna que ele nos oferece. Que Deus abençoe o seu dia.